Boa tarde a todo mundo. Boa tarde quem tá aqui no Instagram. Mais um Pergunte à Doutora. Eu vou compartilhando aqui, chamando todos os nossos cuidadoras do meu coração, nossas alunas cuidadoras de Joia Rara, para mais um Pergunte à Doutora específico, especial, único, próprio de Joia Rara, que é o nosso programa Pergunte à Doutora. E vamos compartilhando para chamar mais gente, porque a pergunta e a dúvida do seu colega, da cuidadora que está cuidando junto com você, também pode ser a solução para o seu problema, né? E assim a gente vai melhorando a comunicação, chegando conhecimento para todos de uma forma que só o digital pode chegar. E aí é só compartilhar. Então você que está aqui no Instagram, pegue o seu aviãozinho, compartilhe com a família, compartilhe com os demais cuidadores, com os demais familiares que estão cuidando com você de um paciente que tem Alzheimer. Hoje o foco é o paciente com Alzheimer e pacientes com demência, tá bom? Boa tarde, Rose, boa tarde, Sônia, todos vocês que estão chegando agora para o nosso Pergunte à Doutora. Ai, que lindo. Gente, se eu mostrar como tá linda a minha casa aqui. Tem alguma cuidadora? Terça? Sim. Temos cuidadoras de Indaiatuba, sim, Tereza. Se você quiser indicação de cuidadoras, a gente pode indicar. Temos cuidadoras de Indaiatuba, temos cuidadoras do Brasil todo que acompanham o canal Doutora Manuela Cuida com Você. E para mim é um prazer indicar quem está sendo formada por nós, né? Como que tá aí nesse Brasilzão? Tá frio, tá calor? Aqui tava um calor e agora começou uma onda de frio em São Paulo. Eu estou em Campinas, São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Manuela, médica geriatra, 19 anos de formada. E estou aqui nesse canal, Doutora Manuela Cuida com Você, para cuidar junto com você do seu paciente, tá bom? Do seu paciente que tem demência, hoje o foco é nele. Porque agora nós estamos falando sobre o paciente com demência, paciente com Alzheimer? Porque o mês de setembro é o mês de conscientização do paciente com Alzheimer e demência. Porque a gente precisa levar a consciência. Levar a consciência é tomar conhecimento, certo? Tomar conhecimento de algo para que isso seja homenageado, seja visto, seja lembrado e que a gente tome consciência de que como se faz o diagnóstico de Alzheimer. Quão importante é essa doença? Quão importante é essa doença para a família? Quanto que ela impacta na economia? Quanto que essa doença impacta na vida das pessoas? Por isso que nós temos o mês todo sobre essa doença e a gente vai fazer o quê? Vamos lembrar dessa doença e ensinar você, cuidadora Joia Rara, como cuidar desse idoso de uma forma humana, de uma forma que respeite a doença e respeite o indivíduo, correto? Porque respeitar o indivíduo e respeitar a doença não é a mesma coisa. A gente tem que conhecer a doença e conhecer o indivíduo, são coisas distintas, porque cada indivíduo apresenta um sinal, apresenta uma forma de demência. A demência, doença, se coloca de uma forma para cada um. Como eu já atendi mais de 5.000 idosos e suas famílias, são na base desses atendimentos que eu venho aqui trazer minhas dicas brilhantes e o método que eu aplico aqui em Campinas, no Espaço Gero, que é um residencial, um daycare, né, e um home care para os idosos aqui de Campinas e região. Tá bom? Já atendi mais de 5.000 idosos e suas famílias e todo esse conhecimento que me transformou em médica cuidadora de idosos eu trago aqui para vocês. Então, bem-vindos! Você que está aqui no Instagram, compartilha a nossa live, pega aqui, por favor, o aviãozinho e vai compartilhando para todas as colegas de trabalho, as colegas, os seus familiares que estão cuidando junto com você, para que eles conheçam que você está indo buscar conhecimento, que me conheçam, a doutora Manuela que cuida com você, dos familiares dele. Gente, você aqui do YouTube, eu tô aqui
compartilhando no Instagram. Você aqui do YouTube, é só compartilhar na setinha. Não esqueça de curtir a nossa aula e compartilhe também através do WhatsApp, do Facebook, a aula que está aqui no YouTube. Essa aula vai ficar gravada, gente, para vocês assistirem a hora que quiser. Combinado? Combinado. Deixa eu falar aqui para... E as dúvidas, gente? Aqui é dia de dúvidas, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Posso? Posso fazer uma pergunta? Boa tarde, Maria. Tem uma pergunta, Rosicléia? Érica, minha aluna do curso de especialização em demência. Se vocês tiverem perguntas, eu estou aqui para responder. Aproveitem. Deixa eu falar uma pergunta muito importante. Vocês sabem por que a família contrata o cuidador de idosos? Coloca para mim no comentário. Vocês sabem? Tem um monte de gente que não está conseguindo acessar a aula. Eu vou falar para a Tatiane o que será que está acontecendo. Tem muita gente que não entrou porque não está conseguindo acessar a aula. Será que o link está ruim? Alguém tentou entrar no link da aula? Eu vou tentar entrar por aqui para ver se a gente consegue. Ah lá, não tem link. A Tatiana esqueceu de colocar o link. Deixa eu colocar aqui para ela. Por isso que não... Muito bem, por que não sabe como agir com um idoso? A demência faz a pessoa gritar dia e noite? Né? Na verdade, Maria, essa sua pergunta é específica, né? Para alguns pacientes. Tem pacientes, sim, que se comportam com esse comportamento mais que é agressivo, né? Porque eles aumentam o tom de voz e acabam gritando dia e noite. Gritam o que o cérebro dele está compreendendo daquela situação. Eles gritam porque eles estão compreendendo algo que é diferente da gente. Você concorda? Então, para a gente saber o que está passando no cérebro de um paciente que tem uma demência provavelmente avançada, é saber o que está acontecendo com o que ele está pensando, qual o raciocínio, como ele está vendo aquela situação. Dependendo do que como ele enxerga, por exemplo, eles gritam, pode ser porque ele esteja se sentindo ameaçado, ele esteja se sentindo inseguro. E aí a gente descobrindo qual é a causa desse comportamento que a gente vai conseguir levar a solução. Então não tem pergunta certa. Não tem resposta certa, desculpa. Tem pergunta certa para a doença de Alzheimer. Quando a gente faz a pergunta certa, a gente consegue, sabe o quê? Captar a resposta que aquele idoso quer ouvir. E aí ele acalma. Então, faça a pergunta certa. Não busque a resposta. Aqui a gente vem no nosso Pergunta Doutora querendo várias respostas certas, né? Respostas mágicas, receita adequada para trabalhar, para tratar melhor do seu idoso. Mas cada idoso tem um comportamento, principalmente diante dessa doença. Cada idoso, ele se comporta de uma forma. E como nós vamos lidar? Com a pergunta certa. Então, para o paciente que está gritando muito, a gente pergunta: o que está acontecendo? Por que você está gritando? O que está passando na sua cabeça, né? O que você está vendo? O que está te amedrontando? Aí você vai observando sinais, sintomas, o que ele vai falando. Se ele está ansioso, se não está. Aí vamos introduzir estratégias de relaxamento, desde uma massagem até música relaxante, óleos essenciais, que vão junto acalmando esse paciente. Combinado?
Então, gente, boa tarde, Vânia. Agora eu tô começando a chegar aqui no YouTube. Boa tarde, boa tarde. Agora uma pergunta da Maitê. A minha idosa tomava remédio para dormir, mas as filhas tiraram por conta da própria. E ela à noite conversa, dorme super tarde, está sempre viajando. Maitê, a gente fica numa saia justa, né, minhas lindas cuidadoras, quando a família intervém. Quando a família interfere no nosso cuidado, o que a gente tem que fazer? Maitê, a primeira coisa é você mandar essa aula para essa família de uma forma discreta, né? Falando, olha com quem eu estou aprendendo. Eu estou aqui no YouTube, eu estou aqui no Instagram, toda sexta-feira, às 17h30, aprendendo com a doutora Manuela, tirando as minhas dúvidas. Posso levar as suas dúvidas para a doutora Manuela? Essa é uma pergunta boa para você fazer para essa família. Tá certo, Maitê? Porque assim você já vai se aproximando, essa família, de você. Você que está buscando conhecimento e vai aproximando essa família do conhecimento. Remédio para dormir, eu não gosto de dar. Depende do remédio. Né? O remédio tarja preta, a gente já falou aqui. Tem um surpresa do dia a dia. Toda segunda-feira às 9h45 tem uma surpresa do dia a dia que está gravado aqui, está no nosso canal, em que eu falo que o remédio tarja preta, os benzodiazepínicos, não podem ser dados para idosos. E eles são os principais remédios para fazer o idoso dormir, que a maioria dos médicos administram, mas eu não gosto. Eu nem tenho a receita azul. O receituário azul é o receituário para essa... Alô? Estão me ouvindo, gente? O receituário adequado para esse remédio, mas eu não costumo prescrever. Nunca. Na minha clínica não existe esse tipo de medicação. Como que eu faço para idosa dormir? Eu dou atividade durante o dia. Eu monto um currículo, né? Uma rotina, um cronograma de atividades. E essas atividades vão suprindo esse idoso de energia durante o dia, suprindo esse idoso de estímulo, tanto de memória como estímulo físico, e à noite ele tem um sono adequado. Combinado? Então são essas estratégias, vai ter. Então corre lá, compartilha essa aula vai ficar gravada. Vocês que estão chegando agora aqui no YouTube, por favor, compartilhem a aula. Porque, mais uma vez, no Pergunte à Doutora, nós estamos fazendo um movimento de conscientização. Conscientização da demência e a doença de Alzheimer. Porque o mês de setembro é um mês muito importante, onde o Brasil... né? Todas as pessoas envolvidas no mundo da saúde. Você, cuidadora de idosos, está no mundo da saúde. Bem-vindo ao mundo da saúde. Estando no mundo da saúde, vocês não podem fechar o olho para uma doença que precisa ser vista, tanto pela família e ser aprendida por vocês, cuidadores, a serem especialistas nessa doença. Amar o paciente que tem uma doença tão desafiadora. E como amar? Vindo em busca de conhecimento. Nós aqui no canal temos conhecimentos gratuitos, 365 dias por ano, aqui no Instagram, no YouTube, com aulas ao vivo, aulas tirar dúvidas, parceiros que vêm aqui contribuir e posts, né, de conteúdo. Temos também cursos pagos e acabou de fechar a turma de curso de demência, né, especialização em demência para você, cuidador de idosos. Você sai com um certificado. Tá sem som. Como será que tá sem som? Gente, tá me ouvindo? Tá ruim o som? Ou não? Ou tá sem o som? Total. Ué. Estão ouvindo? Gente, desculpa o pessoal aqui no Instagram, mas estamos sem som no YouTube. Tá sem som. Oh, não acredito, gente. Como pode? Deixa eu ver se aqui... Ah, já sei o que é. Que eu estava no Zoom. E agora? Ah, que pena. Falei tanto sozinha. E estamos quase acabando do nosso programa hoje. Foi uma tristeza. Muito bem, vamos lá, entrar novamente.
E agora? Estão me ouvindo? Eu entrei novamente, atualizei, tá dando para ouvir? Ruth, boa tarde, Vânia, Rita. Maitê, eu consegui responder sua dúvida, Maitê que está aqui no Instagram. Tá ouvindo bem no Instagram? Tá tudo ok. Boa tarde, boa tarde. E aqui no YouTube? Sem som. Gente, eu não sei o que aconteceu. Estão ouvindo? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Deixa eu ver o som. Está sem áudio. Ah, que pena, gente. Nós vamos ter que cancelar, porque alguma coisa aconteceu aqui. E agora? Tá sem som? Oi, Josi, o nosso curso já fechou a inscrição, 12 parcelas de 58, e o próximo curso eu não sei quanto que vai ser o valor, provavelmente mais alto, né? Mas se eu desligar, meninas, o que acontece? Se eu desligar, vai ter outro link. Vem aqui pro Instagram, quem tem Instagram, que a gente continua por aqui. Então, esse valor desse curso, Josi, infelizmente a gente já acabou as inscrições. Anunciei bastante aqui, mas nós vamos ter outro curso de demência em novembro. Para quem quiser, Josi, coloca para mim seu telefone e mensagem, que eu já te coloco na lista de espera, tá bom? A Rosicléia. Gente, vem aqui pro Instagram, vocês do YouTube. Aí, vem pro Instagram. Meninas, vem para o Instagram. Vamos lá, tenho mais uma pergunta da Rosicléia. Doutora, tem uma idosa que eu cuido de finais de semana, ela não gosta de nada, nem conversar. Não gosta de nada, nem de conversar, certo? Ela tem ela tem demência? Qual diagnóstico ela tem? Ela tá depressiva? Me fala mais um pouquinho, Rosicléia, para eu poder te ajudar. Então, por quê? Esse comportamento, gente, o que pode ser? Ela tá depressiva, sim. Quando está depressiva, ela já foi até o médico, foi feito um diagnóstico diferencial, porque a gente já falou muito por aqui que a depressão é um diagnóstico diferencial do início de um quadro demencial. Ele é lúcido. Malu tá com um caso parecido com o seu, Rosicléia. Mas será que o médico conseguiu avaliar esse idoso de uma forma em que ele olhou por todas as funções cerebrais através de um teste profundo, né? Vocês vão conhecer, quem está fazendo o curso Joia Rara, a nossa psicóloga, ela faz avaliação neuropsicológica. Então como ela vai avaliar a função neurológica e a avaliação psicológica. Por quê? Porque no cérebro nós temos as alterações neurológicas que estão relacionadas com todo o nosso comportamento neurológico, com as nossas funções neurológicas, e a emoção também está ligada numa região do cérebro. Quando a gente faz essa avaliação, o que a gente consegue saber? Diferenciar se tem uma demência inicial ou se ele está com depressão. Então, a gente introduz uma medicação para depressão, para excluir no começo isto, e depois excluindo, o que a gente faz? Depois de excluir, a gente excluiu a demência. Porque melhorou a depressão, a gente excluiu a demência.
Por quê? No início, a demência pode sim parecer que ele está depressivo, apático, mas na verdade ele está deixando de fazer algumas atividades que ele fazia porque ele está percebendo que ele está esquecido. Então mistura um pouco de depressão, estresse, porque ele está percebendo que ele está esquecido e deixa de fazer as atividades que ele estava acostumado a fazer por conta de incapacidade cerebral de conseguir fazer aquelas atividades. Por exemplo, a senhora para de cozinhar, ela deixa de fazer o que ela gostava de fazer, tricô, crochê, porque ela vê que ela não está conseguindo mais. E isso é muito doído. E aí vem uma tristeza junto, uma depressão, principalmente no início, na fase inicial da demência. Tá certo? Esse é o caso de vocês, Rosicléia e Malu? Malu diz que por o paciente ter várias enfermidades, que a gente chama de várias doenças, comorbidades, que é muito comum um idoso ter várias doenças associadas, né, somadas, que aí vão somar-se vários medicamentos. Esse idoso pode sim estar mais depressivo porque ele não aceita a situação ou ele está com dificuldades de lidar com essas limitações. E aí, qual é a função do cuidador nessa situação? A função do cuidador é, primeiro, compartilhar essa aula com a família. Essa aula é o nosso canal para a família entender que pode não ser uma depressão. Ele pode estar, sim, no início de um quadro demencial. Estando no início de um quadro demencial, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial. E fazendo o diagnóstico diferencial nesse quadro, a gente vai poder agir de uma forma mais certa. Então, primeiro tem que levar ao médico, ou um geriatra, ou um neurologista, para aprofundar essa avaliação. Eles foram até um médico, já tem algum tipo de diagnóstico, ou a família não está levando. Você pode me falar? No caso da Malu, que tem várias doenças, a cuidadora de idosos é o que faz a diferença na vida desse idoso que só está vivendo o quê? Perdas. Ele está vivendo um acúmulo de perdas. Gente, é como se fosse um luto. No luto, quando a gente perde uma pessoa querida, quando a gente perde, por exemplo, quando eu fechei o daycare nessa pandemia, quando a gente perdeu alguém nessa pandemia, o luto é muito triste. Imagina um idoso que já, pelas doenças, ele perdeu a vitalidade, perdeu as capacidades de ir e vir, ele está mais fraquinho. Ele não tem aquela energia que ele tinha antes. Ele perdeu o melhor amigo que morreu. Ele já perdeu a esposa. Então, somando essas perdas, ele não tem força para ter ganhos e vida. Mas a diferença está em você, cuidadora. Nós ensinamos no nosso curso Cuidadora Joia Rara justamente isso. Como você, cuidadora, pode fazer a diferença na vida. Ser a joia rara na vida desse idoso. E nós sabemos, nós temos técnicas, nós temos dicas, porque a gente aplica isso no Espaço Gero, que é o centro de atenção e cuidado ao idoso em modelo daycare ou residencial de idosos ou home care. E através desse modelo a gente pôde, por 6 anos, colocar em prática estratégias para tirar esse idoso do sofá, tirar esse idoso dessa depressão ou desse acúmulo de perdas, só trazendo ganhos através da socialização. Então, Malu, me conta um pouquinho mais. Se ele mora num prédio, faça amizade com os vizinhos. Reúnam os outros idosos. Porque tem prédios que tem... Gente, tem prédio que é habitado quase 50% por idosos. O zelador, o porteiro, acaba sendo o melhor amigo do idoso. E te ajuda, você, cuidadora, a saber qual idoso que está aqui? Quem mora aqui? Quem pode, junto, montar uma atividade em conjunto, trazer vida para os dias desse idoso, criar uma rotina com os vizinhos. Gente, a gente não faz isso com as crianças. Não, idoso não é criança. Mas idoso, quando ele está depressivo e está vindo desse ciclo de perdas, ele não tem força para buscar saída às vezes. E você, cuidadora de idosos, você é essa força. Você é essa força motriz. E como fazer isso? Fazer esse movimento de socialização, fazer esse movimento de criar uma rotina diferente na vida dele, fazer esse movimento de incluir ganhos na vida desse idoso. No nosso curso a gente aprende como o fisioterapeuta trabalha, como o nutricionista, como a arte terapeuta.
A terapeuta ocupacional que estimula a memória. A arte terapeuta estimula a ludicidade. O psicopedagogo que vai estimular a memória também com atividades que trazem prazer de vida. Tudo isso, somado, você vai ter um resultado. Você vai ter um resultado. Então, precisamos usar. Cuidadora de Ohara, gente, que é a cuidadora de Ohara que eu formo, é uma cuidadora de Ohara que entende isso, que pega isso e usa sua criatividade, sua potencialidade. Por exemplo, a Solange, nós temos a Solange, ela é artesã, ela é uma artesã. Então, dentro da artesã, ela tem habilidades que ela pode chamar esse idoso para uma atividade que traga ganhos para a vida dele. Que presenteie a família com uma atividade de arte, isso trazendo a arte-terapia para o convívio e o contato. Então é fundamental esse olhar de cuidadora de Ohara. Vamos ver se tem... Ai, que pena, Malu. Mas você atende eles no residencial. A doutora, eu estou bem ativa com os meus assistidos, então deve ser mais de um, deve ser um residencial. Mas esse está bem difícil. Pede ajuda, Malu. No nosso curso Cuidadora de Ohara, nós também trabalhamos com isso, em equipe. Provavelmente, se tem mais assistidos, você tem mais gente trabalhando com você. Pede ajuda, porque às vezes a conexão do outro é maior, é mais efetiva, né? Nós temos essa questão de empatia, temos uma questão de afeto. Então, tente estratégias. Você não está sozinha. Se você quiser depois colocar mais detalhes, junto com você eu posso dar algumas ideias. E use a sua criatividade, sua multipotencialidade. Doutora. A Maitê, a se fazer quando ela quer ir embora de todo jeito e tenta se levantar. Maitê, mas ela, qual o problema de se levantar? Essa paciente sua que quer levantar toda hora, provavelmente deve estar com demência porque é um movimento repetitivo, né? A paciente com demência, ela tem esse movimento repetitivo de querer levantar toda hora, sentar, estar incomodada. Depende. Né? E se ela tiver em risco de queda, você tem que tomar uma postura. Se ela não tem risco de queda, você tem que tentar ao máximo, dos dois modos, saber por que ela tá com essa impaciência e esse movimento repetitivo. O que ela tá pensando naquele momento que está levando ao movimento repetitivo. Por exemplo, eu tenho uma paciente que quer levantar toda hora para ir no banheiro. Ela acredita que tem um estímulo urinário a todo momento. O cérebro, por uma disfunção cerebral relacionada à demência, sinaliza que ela quer ir no banheiro toda hora. Então, ela criou esse movimento repetitivo de ir ao banheiro. Então, a gente vai no banheiro. Leva ela até o banheiro. Não adianta a gente entrar em atrito. A gente vai até o banheiro. Quando você vir que ela tá percebendo isso, a gente fala, olha, a doutora já passou um remédio para você. Não é? Você já foi ao banheiro? Ah, já fui. Ah, então tá bom. Aí ela dá um intervalo maior do movimento de repetição, porque a gente introduziu uma outra resposta que para ela a satisfez. Então, a coisa certa nós temos a pergunta certa a ser feita e tentar responder o que ela quer ouvir. Paciente com demência, gente, isso aí eu dou no curso, né, de especialização em demência, todas essas dicas. Qual a pergunta certa e o que a resposta que ela quer ouvir. Para todas as situações. É o que dá certo. Faça isso no nosso curso, a gente põe em prática, a gente treina, traz para mim, para a doutora, montar um plano de cuidado e nisso nós vamos chegando no melhor, né? Numa melhor qualidade e melhor assertividade para esse cuidado. Que pena, Malu. Então, realmente, Malu tá num desafio, gente, que ela já teve vários assistidos. Sim, eu já tive 5.000 assistidos, 70% com Alzheimer. Cada um é um desafio. Por isso que se especializar, vir buscar mais conhecimento é a saída para a gente ter essas ferramentas, né, de uma forma mais assertiva e ganhar mais resultado
mais valor na qualidade de cuidado. E aí você também vai ter uma melhor remuneração. Trabalha no residencial. Que legal, Malu. E nesse residencial, você tem uma equipe multiprofissional para trabalhar com você? Maitê, se acontece sempre à tarde, essa perambulação, essa vontade de levantar, é a síndrome do pôr do sol, que acontece mais ou menos a partir das 4h30 da tarde, até no inverno, principalmente, que já vai escurecendo às 5 horas, e assim por diante. Então, ela deve ter um quadro demencial. Se não tem ainda, tem que fazer diagnóstico. Por isso que nós estamos nessa conscientização dessa mês da demência, de Alzheimer e da demências, para chegar nessa conscientização. Se ela não tem esse diagnóstico, ela tem que ir urgente no médico, um geriatra, um neurologista, para fechar esse diagnóstico. E você é a porta de entrada para o mundo da saúde, você é uma cuidadora maravilhosa que está aqui, nutrindo de conhecimento, que vai levar isso para a família e junto você vai fazer a diferença na vida dessa idosa, desde o diagnóstico até o melhor tratamento. E você é uma bela cuidadora. Então corre lá, compartilhe essa aula com a família. Se ainda não tem diagnóstico, vamos em busca desse diagnóstico. Sim, síndrome do pôr do sol. A Vânia. Fica muito mais difícil, né, Vânia? E aí a gente o médico adequa a medicação próximos, antes da síndrome do pôr do sol, né? Às 2 da tarde, às vezes meio-dia. Por quê? Para que quando chega essa síndrome do pôr do sol, que tem a ver com o anoitecer, com o medo, com a diminuição da segurança, né? Ele não entre em alteração de comportamento. Combinado? Mas precisa da ajuda do médico, às vezes, com uma medicação. Na maioria das vezes. No Espaço Gero, a gente não usa medicação. Tem pacientes que a gente controla a síndrome do pôr do sol com outras atividades, tentando conversar com ele, entender através da pergunta certa o que ele quer de resposta. E aí diminui o atrito, diminui a confusão. Diminui aquele embate que gera mais ansiedade, mais confusão, e aí ele vai perambulando menos, ele vai ficando mais calmo. Então tem várias estratégias para cada caso. Ai, gente, pena que aqui no YouTube, esse nosso programa a gente sempre faz no YouTube e no Instagram ao vivo. Pena que o YouTube hoje não rolou. Da próxima vez estaremos de novo no YouTube e no Instagram. E lembrando que surpresa do dia a dia, nós também focamos na prática como a gente lá no Espaço Gero trata os pacientes que têm demência. Estão gravados aqui 2 surpresas do dia a dia fenomenais, assistam. E segunda-feira eu convido vocês às 9h45 aqui no Instagram ao vivo. Tá certo? Mais alguma dúvida? Foi muito bom estar com vocês. Toda sexta-feira, às 17h30, estamos aqui no Instagram, no nosso canal do YouTube e no Facebook. Mais alguma dúvida? Ei, Sandra, muito bem. Podem compartilhar essa aula vai ficar gravada. Compartilhe com a família, compartilhe com as demais cuidadoras. Combinado? Bom final de semana para vocês. Que bom, Maitê, que bom que te ajudou. Não existe demência por idade, gente. Nenhuma doença está relacionada com a idade. Não existe nenhum trabalho científico que fala quando você tiver 80 anos, você vai ser demente. Não existe isso. Então, não existe relação entre a idade e a doença. Existe, sim, doenças mais frequentes conforme a gente vai envelhecendo. Isso é o básico dos básicos que a gente aprende em qualquer curso de cuidador. Mas no curso Cuidador Joia Rara, a gente aprofunda nesse aspecto. O que é o natural do envelhecimento e o que é doença do envelhecimento. Para tirar de vez da cabeça que envelhecer é doença. Idade é ficar doente. Ter mais idade é ficar doente. Não, é cachorro, gente. É cachorro da rua. a Rose, é ratos aí, doutora? Credo. Rato não, pelo amor. Tá certo, meus amores?
Bom final de semana pra vocês. Essa aula vai ficar gravada. Compartilhem. Olha lá, meu pai é super saudável, lúcido, tem 80 anos. Imagina se existisse uma doença que falava, vai ter seu pai com 80 anos, ele vai ficar demente. Então não existe. Tá bom? Grande beijos.